Boa noite, mais do que vencedora e mais do que vencedor. Mais uma oração poderosa da noite, nosso devocional com Deus, a leitura da Bíblia. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão. Vamos ler mais um pouquinho, minha querida e meu querido. Capítulo 14 de Êxodo. Assim diz o Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. E eu endurecerei o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, ao faraó, que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo de Deus. E disseram: por que fizemos isto? Deixamos ir a Israel, para que não nos sirva na escravidão. Sempre, irmãos, o diabo, o mundo, detesta perder uma pessoa, um filho de Deus, que se volte, que entregue a vida para Deus. O mundo, ele não gosta quando o alcoólatra para de beber e vai para a igreja, vai adorar a Deus. Ele não gosta quando o viciado em droga, cocaína, o maconheiro, ele para com as drogas e se converte e vai para a igreja. O mundo detesta que as pessoas, elas entreguem a vida a Deus. Por isso que o mundo faz de tudo para manter a pessoa na prisão, das drogas, das doenças mentais, de tudo. Aqui o faraó tinha libertado o povo, mas quando ele viu que o povo estava indo no deserto, ele falou: não, esse povo não vai sair da escravidão aqui não, eu vou atrás desse povo. Porém, ele esqueceu que o povo estava com Deus. E o mundo, como não acredita em Deus, não quer saber de Deus, está sempre assim. Então, Faraó disse assim, e ele aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles, porque o Senhor Deus endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. O que quer dizer isso, irmãos? Deus, ele tinha mais lições para dar ao Egito, ao faraó, que não se curvava a Deus. Passando por tudo que ele passou, por todas as pragas do Egito, todas as maravilhas que Deus fez na frente dos olhos dele, mesmo assim ele não se curvava a Deus. E os egípcios perseguiram o povo de Deus, todos os filhos de Deus, e todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em Baal-Zefon. Onde Deus falou para eles acampar, Moisés tinha feito acampamento, de frente ao Mar Vermelho. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles.
E eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo, irmão, muitas vezes, quando uma pessoa está saindo do mundo, da escravidão, das drogas, de tudo, ela tem medo. Ela precisa do apoio da família, ela precisa do apoio da igreja, para ela vencer, porque o diabo fica tentando ela, para ela não largar as más companhias, não largar o crime, não largar as coisas erradas, a prostituição, os vícios. Então, o diabo fica tentando a pessoa, fica colocando medo nela, para que ela não saia da escravidão. Essa é uma hora que a família precisa acolher, que as pessoas de verdade da vida dela precisam acolher. E o povo temeu muito e disse a Moisés: Moisés, não havia covas suficientes no Egito para você nos tirar de lá, para que nós vamos morrer aqui no deserto? Por que fizeste isto? Fazendo-nos sair do Egito. Às vezes a pessoa, quando ela está com medo, irmãos, ela, ao invés dela lutar pela libertação dela, ela fica querendo voltar ao mundo, porque ela tem medo. Esse povo viveu tantos anos escravos que eles não tinham a fé em Deus suficiente para crer que Deus iria fazer uma mudança tremenda na vida deles. Então eles duvidavam de Deus. Deus não se agradava disso, irmãos. Quando Deus fala para uma pessoa, quando Deus dá uma direção na vida de uma pessoa, como ele deu a Abraão, a Isaac e Jacó, eles não duvidavam, irmãos. Eles obedeciam. Aqui o povo estava se revoltando contra Moisés. Era a primeira vez. Nós vamos ver quantas vezes o povo vai fazer isso no deserto. E você vai entender o que é o pensamento de Deus para a vida de cada filho dele. Então o povo disse a Moisés: Moisés, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que seremos escravos dos egípcios? Pois é melhor ser um escravo do que morrer no deserto. Irmãos, pensa bem, é melhor ser escravo? É melhor o seu filho nascer sabendo que ele vai ser um escravo? A sua filha, o seu neto? Já nascer sabendo que não vai progredir na vida, não vai conseguir fazer nada na vida, porque já vai ser um escravo na vida? Não, não é melhor, irmãos. A pessoa, ela tem que lutar pela vida dela. Ela tem que lutar pelas coisas dela. Ela não pode concordar com a escravidão na vida. Ela não pode concordar de ser mais um. Ela não pode concordar de não ter a presença de Deus na vida dela. Dela viver no mundo como um escravo. Não pode concordar com isso, irmãos. Mas muitas vezes a pessoa concorda. Por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de lutar pela liberdade dela, de lutar pelas coisas dela, pelos bens dela, pela vida dela, pela família dela. A pessoa fica com medo. Então eles começaram a falar para Moisés: Moisés, era melhor ter ficado no Egito e morrer lá no Egito. Era melhor ser um escravo. Moisés, porém, disse ao povo: não tenha medo. Acalmem o vosso coração e vede hoje o livramento que o Senhor vai nos dar.
Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e vocês não terão que fazer nada. Veja o que Moisés disse ao povo, irmãos. Não tenha medo. Não tenham medo. Deus vai lutar por você e pela sua casa, minha querida, meu querido. Deus vai lutar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua liberdade. Então confia em Deus. Confia no que Deus tem para a sua vida. E hoje mesmo, você verá o livramento que Deus tem para a tua vida. A maravilha que Deus tem para a tua vida. Vamos, eu quero que você escreva aqui embaixo assim, olha. O Senhor luta por mim e pela minha família, pelos meus filhos. Escreva, o Senhor luta por mim e pelas minhas famílias, e pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Moisés disse, vocês não terão que fazer nada, só terão que ter fé em Deus. E vocês vão ver o grande livramento que Deus vai dar para vocês. Então, irmãos, escreva aí e nós já vamos orar. Se você está aqui a primeira vez, minha querida, meu querido, se inscreva no canal para acompanhar a leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia um pedacinho por dia, tá bom? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Já se inscreva. É totalmente gratuito, você não paga nada. Aí tem a palavra, tem o sininho do lado, aperte o sininho e a palavra todas. E aqui no meio tem a mãozinha assim, aperte, clique. Tá bom? Nós vamos orar agora. Escreva aí embaixo também. O Senhor luta pela minha família. Né? O Senhor luta pelos meus filhos, pela minha casa. O Senhor luta pela sua liberdade, irmãos, para te dar uma vida abençoada. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha, o teu filho, estamos aqui, Deus, orando, lendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo, meu Pai, as maravilhas, tudo, Deus querido, que acontece, tudo que o Senhor faz pelos teus filhos sempre. O Senhor luta pela casa da tua filha, do teu filho. O Senhor luta pelos netos deles, pelos filhos. O Senhor, meu Pai, protege a todos. Nós não temos com o que nos preocupar. Não temos, meu Pai. Temos que confiar em Deus e saber que Deus tira o drogado das drogas, das garras do diabo, tira o alcoólatra. Aquele que está doente, Deus cura, Deus sara. O Senhor é poderoso, meu Pai. Moisés disse, vocês verão hoje um grande livramento. O Senhor dá um livramento todos os dias para o teu filho, para a tua filha que está aqui orando comigo. São abençoadas e abençoados do Senhor. Por isso que eu começo as orações dizendo abençoada do Senhor, abençoado de Deus. Derrama as tuas bênçãos, meu Deus, na vida deles, da família. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, consagra esse copo com água da tua filha, do teu filho. Sabei, meu Deus, que hoje eles estão aqui, nessa noite, meu Pai, antes de dormir, orando com o Senhor, tendo certeza que é o Senhor que luta pela família deles. Amém. Glória a Deus. Sempre, irmãos, eu estou com um copo com água aqui, estou sempre orando.
Sei que a gente faz a consagração da água na oração das 6 da tarde, mas antes de dormir também eu sempre tomo um copo com água e eu sempre consagro essa água a Deus, tá? Veja, aqui nessa parte da Bíblia começa o medo do povo, a dúvida da fé do povo, as murmurações, ao invés da confiança em Deus. Um homem de Deus como Moisés disse: calma, acalme o coração de vocês, porque hoje Deus vai dar um grande livramento. E esses egípcios que vocês veem hoje, vocês não vão ver mais, porque Deus vai dar a vitória. Amém? Amanhã cedinho eu volto, nós vamos continuar essa história da passagem pelo Mar Vermelho. A abertura do mar por Deus, nós vamos ver o grande livramento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite de descanso, minha querida, meu querido. E amanhã cedinho, nós estamos juntos para orar de novo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, viu?